Hoje eu vou estar falando sobre uma pessoa que se chama Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, um dos assuntos muito conhecidos por aí, né? Vamos então ler os primeiros 10 versículos aqui de Lucas 19. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a um sicomoro, ou, conforme vocês veem aí, era bravo, né? Sicômoro. Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Pode sentar. Quero aproveitar, pedir para você que está me assistindo, que não esqueça de escrever alguma coisa, se inscrever no canal da IDB, também compartilhar esse vídeo se for de bênção para a sua vida. Estamos aqui quartas, sábados e domingos, quartas 20 horas, sábados e domingos 19 horas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à palavra do Senhor. Amém, igreja? É muito conhecida essa história e eu quero mais ou menos situar vocês do que e como que estava acontecendo. A maior parte do ministério de Jesus não foi em Jerusalém. Quando você olha e lê os evangelhos, você vai pensar que Jesus esteve a maior parte do ministério dele em Jerusalém. Por quê? Porque o foco está principalmente no que é chamada a paixão de Jesus. Isto é, ele chegando em Jerusalém, sendo preso, né, morto, depois ressuscita, fica ali o período pós-ressurreição e ali perto ascende aos céus. Então, quando você lê os evangelhos, se você presta atenção nos locais que são mencionados, você vai pensar que a maioria do ministério de Jesus é em Jerusalém, mas não foi. A maioria do ministério de Jesus cumpre, inclusive, uma profecia. Tá? É ao norte da Galiléia, Galiléia dos gentios, ali onde Jesus mais esteve, apesar dele passar sempre por Jerusalém. Como todo bom judeu, havia várias festas que ele sempre ia, porque era meio que demandado de todos os judeus tementes a Deus fazer isso. E Jesus, ele ia então para essas festas. Aqui, na verdade, Jesus está a caminho de Jerusalém. E o que iria acontecer lá? Ele iria cumprir a sua missão, que era ser sacrifício pelos nossos pecados. Ele estava indo morrer em nosso lugar. Esse é o contexto. Então, Jesus estava saindo do norte de Israel e a rota principal, caminho melhor para ser percorrido, passava por Jericó, que era uma cidade grande, era uma cidade onde acontecia muito comércio, e Jesus estava passando por ali. E ao
passar ali, que Jericó fica na rota então principal para Jerusalém, estava indo para um centro comercial e havia lá os cobradores de impostos. Na sua Bíblia, se você ler ali, você talvez encontre a palavra, quase com certeza, a palavra publicano. Publicano é exatamente isso, cobrador de impostos. E Zaqueu era um homem que era cobrador de impostos, mas não era qualquer cobrador de impostos. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E isso não era, ser cobrador de impostos não era bem visto. Não era exatamente uma situação boa. Por quê? Porque ele não cobrava impostos para Israel. Ele estava cobrando impostos para Roma, que era o império que estava tomando conta ali dessa parte do planeta. Então, ele não era só visto de maus olhos porque ele estava cobrando impostos, mas ele também era mal visto porque ele era um traidor da pátria, aos olhos daqueles israelitas que tinham zelo, que amavam a sua pátria. Está colaborando, inclusive, para que a gente continue debaixo do jugo de Roma. Então, ele era mal visto, mas também tinha o lado corrupção no meio. E por isso, todo publicano, além de ser mal visto, era considerado um pecador. Eu me lembro muitos anos atrás, eu falo muitos assim, né? Meus filhos eram ainda crianças, eles iam para uma certa escola, e um dia eu estava esperando para falar lá na secretaria, tal, sentado ali, aí chegou um senhor todo, estava trabalhando para a Receita Federal do Brasil. E aí já chegou como se fosse dono do pedaço. E aí furou fila, foi primeiro atendido, tal. Aí eu cheguei, a pessoa, o secretário ali, né, eram pessoas já, a gente tinha uma certa convivência. Falei, esses camaradas vêm aqui ameaçar, fazer uma devassa na escola. Era uma escola privada, né? Não era pública. Então, isso não iria acontecer se eu desse uma ajudinha. Se não viesse uma propina por debaixo do pano. Então, essa pessoa ali estava indignada com o que estava acontecendo com o cobrador de impostos dos dias atuais. Né? Não estou dizendo que toda pessoa que trabalha na Receita Federal faz isso, mas aquela pessoa estava dizendo que trabalhava na Receita Federal e estava querendo, né, uma ajuda para ele não precisar olhar todos os arquivos financeiros e isso e aquilo, porque uma multa iria ser muito cara, afinal, né? Então, Zaqueu também tinha esse poder de chegar em ponto. Por quê? Porque, primeiro, você fazia uma certa contabilidade naquela época, mas não tinha uma Receita Federal para ficar mandando isso e aquilo. Era avaliado pelo preço de mercado. E quem dizia quanto que valia isso e aquilo? Os cobradores de imposto. Que diz, não, isso aí vale tanto, e o imposto é tal. Então, era a palavra do cobrador de impostos, depois o registro, né? Mas às vezes o olhinho, né? Não, vamos dar um jeitinho aqui, se você dá direto para mim, aquela coisa que você sabe como funciona. E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Então todos esses cobradores de impostos naquela época eram considerados já automaticamente pecador. Não se fazia muito, não, esse é um cobrador de impostos diferente. Tanto é que quando, no versículo 7 que eu li aqui para vocês, diz assim, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, Zaqueu, ele estava com desejo de ver quem era Jesus. E era baixinho, não era uma pessoa de estatura alta.
e tentava ver quem era Jesus, mas a multidão ali estava em volta do Senhor e ele não conseguia enxergar quem ele era. Será como que é Jesus? Será que... Então, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus chegou na frente. Jesus havia curado ali alguns cegos já, em certa ocasião. Inclusive, vocês devem conhecer aquela história de um cego chamado Bartimeu, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês conhecem essa história. E Jesus interrompe tudo. Os discípulos estavam falando para Bartimeu ficar quieto, porque estava interrompendo, impedindo as pessoas de ouvir o que Jesus estava falando. Cala a boca, homem, vai embora. Mas ele clamava mais alto ainda. Jesus chamou: o que você quer que eu te faça? O homem era cego, obviamente cego, mas Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Eu quero enxergar, eu quero ver. Então veja. E o homem, que era cego, agora estava vendo novamente. Obviamente que essas histórias se espalham, né? Principalmente em comunidades mais pequenas. Uma cidade do tamanho de Curitiba, o que acontece lá do outro lado da cidade, a gente não vai saber, a não ser que um jornal divulgue, uma rádio fale a respeito. Mas em cidades menores, né? No ano passado, eu e o bispo, nós fomos para Santa Bárbara do Monte Verde, onde nós temos uma igreja. E aí, então, conversando com ali o casal de pastores, a esposa do pastor falou: olha, toda a cidade já sabe que vocês vieram. Por quê? Porque um vai contando para o outro, né? Então, óbvio que a fama de Jesus chegou antes. E Bartimeu, né, seja como for, outras pessoas, porque nem tudo que Jesus fez está registrado, né? Falaram o que Jesus havia feito. Então, certamente, Zaqueu já ouviu falar de Jesus, porque ele queria saber quem era Jesus. E o povo da cidade também, porque o povo estava em cima de Jesus, não deixava, né, Zaqueu ver. E é interessante que, quando a gente olha certas situações, o evangelho de Lucas é um pouquinho diferente dos outros evangelhos. Claro, cada evangelho tem uma característica. Marcos, por exemplo, é um evangelho que parece que é um filme de ação. É ação, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. Parece que Jesus nem descansava, só fazia coisas, né? Já Lucas não. Lucas, ele tem um olhar. Lucas é o único gentil que escreveu. Gentil é um pagão, único não judeu ou israelita que escreveu um evangelho. Ele fez uma pesquisa bem detalhada a respeito do ministério de Jesus. E o que você vê Lucas relatando, principalmente? Você vai ver Jesus se preocupando, ou Jesus tendo um tempo com pessoas que ninguém iria ter tempo. Com os excluídos, com os marginalizados, ou como alguns falam, com os últimos. Aquelas pessoas que todo mundo deixa por último. Para essas pessoas, Jesus tinha tempo. E você vai ver também no Evangelho de Lucas, né, Jesus valorizando este cego Bartimeu, que todo mundo mandava calar a boca. Jesus deu tempo, em vez de repreender: você está me incomodando, você não está deixando eu fazer, eu tenho coisa importante para fazer. Não, Jesus deu tempo para esse homem. Mesma coisa esse publicano ou cobrador de impostos, que qualquer outra pessoa que, se quisesse status, se quisesse aparecer como bom, se quisesse aparecer como um sábio, como um religioso, não iria se misturar com alguém conhecido por todos como pecador. Todos tinham certeza: esse camarada é um pecador. Mas Jesus não só diz: não, me convém ir lá na sua casa, como pousar na sua casa.
Alguém vai posar na sua casa, normalmente, né? Você se preocupa com uma coisa, a janta antes da pessoa dormir e o café da manhã antes da pessoa sair. Então não era uma refeição, não era só comer, era mais de uma refeição. Era dormir na casa de um homem. E Jesus falou, me convém, eu quero, né? Então, Lucas, esse é um dos episódios em que Lucas apresenta Jesus como aquele que se importa com, por exemplo, estrangeiros, pessoas que ninguém valorizava, os samaritanos. Inclusive, aqui nesse evangelho, que aquela parábola do bom samaritano, que é contraposto com quem? Com o sacerdote, com o levita. O bom é o samaritano, que vai lá e cuida da pessoa necessitada. Aqui Lucas registra, Jesus faz um milagre com 10 leprosos. Leproso tinha que, quando chegava alguém no caminho, o leproso tinha que começar a gritar, leproso, leproso, quer dizer, eu sou leproso. E tinha que sair do caminho, porque eles eram considerados imundos. E a doença que eles tinham era contagiosa. E Jesus não só faz isso, como cura um samaritano no meio dos outros. E para você entender o que é um samaritano, samaritano é o tipo de pessoa que você xingava em vez de xingar a mãe da pessoa, como se faz aqui no Brasil quando você quer bater com a língua e doer, você xinga a mãe da pessoa. Na época de Jesus, você xingava a pessoa de samaritano. Seu samaritano era o pior tipo de xingamento para um judeu. Mas você vai ver que justamente para essas pessoas, em vez de excluir aquele leproso samaritano no meio dos 10, ele também curou o samaritano. Inclusive, elogiou o samaritano pelo fato dele ter voltado e ter agradecido. Muita gente que pensa que no Novo Testamento só o ladrão da cruz que foi salvo. Mas aquele samaritano, ele além da cura, também foi abençoado com a salvação. Né? Então você vê Jesus fazendo essas coisas. Mulheres, pensa num negócio que não tinha valor. Não tinha valor. A mulher, ela prestava para prestar serviços. Limpar a casa, cuidar dos filhos, fazer filhos. E se a mulher não tivesse filhos, era a desgraça da mulher. Socialmente ela não tinha valor. Mas Jesus, ele tem compaixão. Ele reconhece as mulheres. Aliás, é a partir do cristianismo que as mulheres começam a ter valor na sociedade. Começam a ser alguém. Ele olha para aquela viúva pobre que está colocando ali umas moedinhas, né, no ofertório, e fala, essa mulher deu mais do que todos os outros, porque deu tudo que tinha. Lucas, ele faz questão de falar das mulheres que seguiam a Jesus. A viúva de Naim, tão desgraçada, porque já era viúva e o único filho dela morreu. Em vez de Jesus passar reto, não era nem para ele tocar no esquife, porque as pessoas que tocassem no esquife eram consideradas impuras. Jesus toca no esquife para que parem e ressuscita aquele jovem, devolve para sua mãe. Misericórdia dele para com mulheres, né? Enfermos e marginalizados. Um leproso chega para ele, em vez de ele ficar longe, ele chega perto e toca. Para uma pessoa que não recebe carinho, não recebe toque, aquela coisa deve ter sido muito impactante. Jesus tocar ele, o que mostra misericórdia. O paralítico que é curado e perdoado em Cafarnaum, ele devia ser gente boa, paralítico, porque os amigos dele, na casa em que Jesus morava,
em Cafarnaum, ficava à beira do mar da Galileia, ali pertinho, destelharam a casa toda. Gente, se alguém começar a destelhar minha casa na minha frente, você vai elogiar, você vai achar bom? E agora destelhar de um modo que cabe uma maca, uma cama, um doente inteiro. Que buraco! Enquanto Jesus ensinava, estavam fazendo isso. E Jesus não interrompe eles, não. Deixa, o homem desce, cura ele. E os amigos né, quem sabe lá, fizeram uma festa no telhado lá em cima, quebraram mais umas telhas. Né? Exatamente por quê? Porque Jesus, ele realmente se importava com a necessidade das pessoas. Né? Mulher estava encurvada, 18 anos, não se levantava. Eu já vi pessoas assim, que andam encurvados. E Jesus olha para aquela mulher, vê a necessidade dela, mas religiosamente falando, não podia curar ela no sábado. Mas no sábado ele pega e cura essa mulher, 18 anos. E ela é liberta de um espírito de enfermidade que deixava ela, né? Então, tem vários exemplos disso, pecadores. Não fala exatamente... por exemplo, o próprio... Quem escreveu o Evangelho de Mateus, ele era um pecador igual a Zaqueu. Antes de São Mateus se converter, chamavam ele de Levi. E ele era uma das pessoas que era publicano, ficava ali no pedágio para que pagasse impostos. E Jesus chama ele, e ele larga tudo para trás. Zaqueu, outro publicano, né? Jesus conta a parábola de um publicano a história de um publicano que está buscando a Deus, enquanto um fariseu está lá: Senhor, eu te agradeço, porque eu não tenho a vida desse homem, não sou pecador como esse homem. E o publicano na presença de Deus, no templo, orando, nem tendo coragem de levantar a cabeça para falar com Deus, só clamando por misericórdia. E Jesus fala: o publicano saiu justificado, o fariseu saiu do mesmo jeito que entrou. Não mudou nada na vida espiritual desse homem. Então, Jesus se mostrando como alguém que se importa com quem está com a vida errada, quem está com a vida quebrada, quem está com a vida destruída, né? A mulher pecadora, também se escandalizaram porque Jesus deixou uma mulher pecadora lavar os pés do Senhor. Todo mundo ficou escandalizado. E Jesus falou: não, todos vão se lembrar do que ela fez. Porque quem recebe um perdãozinho por coisa pequena, ama. Mas uma pessoa que recebe perdão por grande coisa, um grande pecado, ama muito mais. E Jesus fala que quem precisa de médico não são os que estão com saúde, não são os sãos, mas sim os doentes. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fala em relação a isso. O ladrão da cruz era um ladrão e encontrou graça. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vê aqui um pecador que se aproxima de Jesus. No caso de Zaqueu, se aproxima de Jesus. Porque queria conhecer Jesus. Queria não só de ouvir falar, ele queria ver com os próprios olhos, ele queria experimentar Jesus. E é interessante que mesmo naquela situação, a gente nota que ele tinha sede de justiça. Ele era injusto, mas ele queria consertar a vida dele.
E eu vi coisas assim acontecer. Eu me lembro uns anos atrás, numa outra cidade, fui visitar o pai de uma pessoa que teve um AVC. Fui visitar essa pessoa num hospital lá no estado de São Paulo. E ele teve um AVC, estava deitado, sem muito movimento, limitado mesmo. E eu orei por esse senhor. E Deus começou a fazer uma coisa muito bonita, ele começou a se recuperar rapidamente. Passaram uns meses, aquele senhor estava já andando de bengala, e eu falei, eu quero falar com seu pai. Vamos lá. Fui lá e fiz o apelo. Um homem que nunca serviu ao Senhor. Mas conforme eu fui conversando, eu vi que aquela pessoa que nunca serviu a Deus, mesmo depois de ter recebido um milagre, estava andando. Uma pessoa de idade já. Estava andando. Mora num morro. Estava andando. Quando eu comecei a falar do Senhor Jesus, os olhos dele se encheram de lágrimas. Muitas vezes as pessoas estão precisando de uma oportunidade com Jesus, mesmo quando estão longe de Deus, têm sede de Deus. E por isso a gente não pode se esquecer do que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Fale de Jesus para as pessoas. Porque essa semente, mesmo que demore, mesmo que a pessoa te refugue completamente o que você está falando e até te afronte por causa disso, porque as pessoas acham que a gente só está querendo ser chato. E às vezes é aquela coisa, você é chato, sim, para aquela pessoa você é chato, mas a motivação sua não é que você quer ser chato, é que você sabe que aquela pessoa precisa de Jesus. Às vezes a pessoa não sabe que precisa. A evangelista Cida, ela ficou aqui em Curitiba até terça-feira, né? Veio pro sábado, ficou aqui até terça-feira. E então estava levando ela lá para a rodoviária, né? E ela tem parentes, tem família no Ceará. E ela fala que ela não entrava em avião de jeito nenhum, mas não tinha jeito. Não tinha jeito. E aí não sei o que aconteceu, ela ficou muito doente em uma viagem que ela fez. Mas muito doente. Não tinha condição de ir de ônibus ou voltar de ônibus, não me lembro agora a situação. E ela teve que pegar e comprar uma passagem de avião, que estava passando muito mal. Ela não subia nem empurrada dentro de um avião. Mas quando o avião subiu e ela viu como era tranquilo, e já em seguida o avião chegou, em vez de 3 dias dentro de um ônibus, chacoalhando dia e noite. O negócio foi tão suavezinho, tão rápido, agora ela não quer jamais voltar para lá de avião. E as pessoas falam, você precisa de avião, vai de avião. Eu não vou de jeito nenhum. E assim também muitas pessoas que hoje a gente enche as paciências delas, né? A gente pega no pé, fala, você precisa de Jesus. E eles batem o pé, é porque não experimentaram Jesus ainda. O que ele faz na vida das pessoas. A paz que ele nos dá. Alguns talvez estão passando lutas e provas aqui, mas tira Jesus da sua vida, você vai ver só. Como piora bastante. Quando começa a chegar a consequência de você estar longe do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Né? Então, aqui a gente vê Zaqueu, um pecador de verdade. Como muitos outros que eu citei aqui, mas se aproximando de Jesus. Quis saber quem é Jesus. E é interessante, aqui no caso dele, esteve disposto de pegar e passar até o ridículo, se necessário. Subiu nessa árvore, que em muitas tradições aqui do Brasil está como figueira brava,
sicamoro, como é realmente o nome dessa árvore, e subiu lá um homem de status social, um homem rico, um homem que, como qualquer um de nós, tem orgulho. E, aliás, eu vou dizer uma coisa, né? Quando é muito baixinho, alguns deles, aí sim que precisam ser chique, para, né, se valorizar. Alguns são muito brabos, alguns são muito isso, né? Que nem Garnizezinho, ele gosta de brigar. E esse homem não se importou com nada, subiu naquela árvore porque ele desejava ver quem era Jesus. Mas o mais interessante aqui, que eu acho, em tudo isso, que o homem queria ver quem era Jesus. Jesus já o conhecia pelo nome. Jesus já conhecia quem ele era. E sabia da sede que ele tinha, o desejo que ele tinha, a sede de Deus que ele tinha. E fala para ele, ele só querendo ver quem é Jesus. Jesus chega lá embaixo. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Eu quero estar com você. Eu sempre me lembro aqui de uma mensagem que foi pregada muitos anos atrás. E o pregador, eu acho que era do meu tipo, porque ele trocou Zaqueu com Nicodemos. E ele estava pregando todo entusiasmado, porque Nicodemos subiu, isso e aquilo, na árvore e tal. E ele estava pregando. Ele notou que ele errou exatamente quando? Quando Jesus, e essa frase, né, é decorada, Zaqueu, desce depressa. Aí ele se deu conta, quando ele foi querer falar, Nicodemos não bateu. Aí ele fala, Nicodemos, desce depressa, porque Zaqueu já está para subir aí. Eu quero pousar na casa dele. O homem pelo menos teve jogo de cintura, né? Eu não sei se ia ter esse jogo de cintura, mas a verdade era que Jesus estava de olho em Zaqueu também. E é uma coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas perdem oportunidades. Eu me lembro também, alguns anos atrás, eu estava estudando e um dos jovens que estava, eu era mais velho já do que a maioria, né? Todo mundo era dos 17, os bem novinhos, 17 a 22 anos, lá na Universidade Federal do Paraná. E esse jovem veio lá do interior de São Paulo para viver aqui e estudar na Universidade Federal do Paraná. Pelo jeito pertencia a ser uma família que tinha um pouquinho mais de condição. E eu me lembro de uma certa feita em que ele, depois de ter festado a noite toda, aprontado e um monte de coisa, ele falou, Gerson, eu preciso conversar com você, porque eu vi que eu estou precisando de Deus. Qualquer hora dessa temos que conversar. Eu falei, vamos conversar sim. Passou o final da aula, falei, agora dá tempo da gente conversar. Não. Essa pessoa bateu na trave. Ela sabia que precisava de Deus. Tem muita gente que desperdiça oportunidades. Zaqueu talvez até deu um frio na espinha dele, falou, nem falei com a minha mulher ainda. Tem esposa, né, que quando o marido chega com um visitante, por que você não me falou? Né? É que não tem celular ainda, meu amor. Quando tiver celular lá no ano 2020 e tanto, aí eu ligo para você, tá bom? Né? Então, Zaqueu poderia ter, fala, mas eu não sou digno dele entrar na minha casa. Mas a verdade é que com Deus nós devemos aproveitar a oportunidade. Deus está agindo, Deus está operando, Deus tocou no seu coração. É a oportunidade e a gente tem que abraçar essa oportunidade. Quantas pessoas desperdiçam oportunidades de Deus? Deus abriu o caminho, Deus abriu a porta, Deus deu a oportunidade. E as pessoas sentem no coração, sabem que é Deus,
Mas, por algum motivo, dizem não. Zaqueu topou na hora. Zaqueu, mesmo agora tendo que passar a vergonha pública, porque a maioria das pessoas não iria olhar para cima. Estavam de olho em Jesus. Ele desceu mesmo assim. E algo maravilhoso aconteceu na vida de Zaqueu, porque ele abriu as portas para Jesus. E nós, a maioria de nós que estamos aqui dentro da igreja, e quem sabe você que está me vendo hoje pela internet, quero te dizer, abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente deve aproveitar essa oportunidade. Na hora, não desperdice. Tem uma história muito antiga que eu ouvi falar, eu não estava lá, óbvio que alguém inventou, porque boa parte dessa história acontece no céu depois, e que eu saiba, poucos foram lá e voltaram para contar a história, né? Mas diz que um homem muito bom, muito santo, foi pescar. Muito bom. Um homem extraordinário, temente a Deus. E aí quando estava lá, por algum motivo o barco virou, afundou, e o camarada estava nadando ali, e chegou um outro pescador e falou, jogou para ele uma boia, alguma coisa, tentou tirar ele da água, falou, não, quem vai me salvar é Deus. Tenho fé que Deus vai me salvar. Aí mais outra pessoa foi lá, não, chegou um helicóptero, jogaram a boia para o camarada, não, e ele morreu afogado. Aí lá no céu ele ficou brabo com o Senhor. Oh, Senhor, eu tenho tanta fé, vivi para o Senhor a vida inteira. E agora que eu estava precisando do Senhor, o Senhor não me salva. Aí eu mandei 2 pescadores, mandei um helicóptero para te tirar ali. Você refugou. Você não aceitou ajuda. Você estaria vivo se você aceitasse ajuda. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm um monte de motivos para dizer não para Deus. Não fale não para Deus. Faça como Zaqueu. O Senhor falou, me convém posar na tua casa. Tinha um preço a pagar. Seja a esposa que ia dizer, puxa vida, você não avisou, não está nada arrumado aqui em casa, justamente hoje. Seja ter que arranjar uma janta, preparar uma cama, ter os 12 discípulos de Jesus lá, porque Jesus ia lá, mas ele não estava sozinho. Tinha inconveniências, mas Zaqueu esteve disposto a pagar o preço. E no outro dia, ele esteve disposto a pagar mais ainda, porque agora ele, sendo tocado por Deus, ele falou, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E metade do que eu tenho vai para os pobres. Eu vou doar o que eu tenho. Esse homem esteve disposto a pagar o preço da mudança na vida dele. E foi mudado. E Jesus falou, hoje veio a salvação a esta casa. Em outras palavras, ele era um israelita, mas ele não era salvo. Mas Jesus entrou na casa daquele homem e mudou a história dele. Hoje entrou. E é interessante que Jesus aí ele faz uma declaração da missão dele. Ele declara a missão dele, ele fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a missão ainda não terminou, Jesus ainda está salvando. Jesus ainda está transformando vidas. Mudando a história de pessoas. E nós devemos estar, sim, pregando a tempo e fora de tempo.
às vezes sendo chatos aos olhos das pessoas, mas é que o que nós temos é importante e muda o destino eterno das pessoas, e às vezes as pessoas não entendem. Não já aconteceu com você de você ficar irritado com alguém antes de você entender o que estava acontecendo, com alguém que estava tentando te ajudar? E a pessoa, não, mas não sei o que, você é brabo, porque a pessoa está te importunando. Mas aí quando você entende, muito obrigado. Aí você agradece, porque você entendeu, mudou a tua mentalidade. Tem muitas pessoas que estão indo hoje sem saber para um destino eterno terrível, mas não entendem que esse é o caso deles. Mas se a gente insistir, se a gente continuar batendo na mesma tecla, vai chegar um momento em que as pessoas vão entender. E que Deus conceda não uma, mas 10, 20, 30, quantas oportunidades forem necessárias para que essas pessoas sejam salvas. E a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não só as pessoas boas, excelentes, extraordinárias, fora do comum, mas também aqueles que estão perdidos. Tem perdido que sabe que está perdido. Tem perdido que não sabe que está perdido. Tem pessoa que não sabe que aos olhos de Deus, por causa daquilo que ele fez, por causa da história da vida dele, não sabe que aos olhos de Deus, essa pessoa tem muito valor. E é muito importante haver uma cooperação, isso é importante, uma cooperação entre Deus e o ser humano, Deus e o homem. Deus estava para salvar Zaqueu, e Zaqueu cooperou com Deus. Deus estava ali, conhecia Zaqueu pelo nome. Enquanto Zaqueu estava querendo saber quem era Jesus, Jesus já sabia certinho quem era Zaqueu. Tem muita gente assim também que precisa conhecer o Senhor, mas Deus já sabe certinho quem é essa pessoa. Te conhece pelo nome, sabe da tua história, sabe quem você é, além do que você sabe a seu respeito. Mas mesmo assim, está batendo na porta do teu coração falando, me convém pousar, me convém ficar contigo. Eu quero me tornar real na sua vida. E essa é uma das mensagens, é muito simples falar, mas é uma das coisas mais extraordinárias, quando alguém abre o coração para o Senhor e o Senhor entra e transforma aquela vida. Eu tenho certeza que um foi o Zaqueu até esse dia e outro foi o Zaqueu a partir de então. Mais importante do que o casamento dele, mais importante do que o dia quando ele conseguiu ser promovido como chefe dos publicanos e agora tinha dinheiro para o resto da vida. Mesmo que ele fosse a pessoa mais honesta, o salário que ele tinha era excelente, comparado com os outros compatriotas dele. Então, que Deus, nessa noite, possa encontrar um coração aberto, uma pessoa disposta a falar, Senhor Jesus, entra na minha vida. Amém, igreja? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.